crianças! Tudo bom com vocês? Graça e paz. Eu sou a tia Nath. Hoje eu vou contar uma história muito legal para vocês. Mas antes da gente começar a nossa história, a gente vai começar orando, agradecendo a Deus por esse dia, por essa aula e por tudo que Ele tem feito por nós, não é mesmo? Então, vamos juntar nossas mãozinhas, fechar os nossos olhos para a gente falar com Deus. Que oração é falar com Deus. Assim, Senhor, muito obrigado por essa aula, por essa palavra, por tudo que nós vamos aprender. Obrigada por esse dia lindo que o Senhor já preparou para nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém! Amém, crianças! É muito bom falar com Deus e a gente deve falar sempre com Deus. Orar, falar com Ele, conversar com Ele sempre. Combinado todos os dias. E agora, a gente vai ouvir o nosso versículo de memória. E vocês sabem onde fica o nosso versículo de memória? Deixa eu ver. Na Bíblia! Isso mesmo, vocês acertaram! Fica lá na Bíblia. E você já está com a sua Bíblia aí? Já pegou a sua Bíblia? Eu já peguei a minha. Corre lá para pegar a sua. E hoje, o nosso versículo de memória se encontra lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que sabe o que diz? Diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo, crianças, que a fé vem, ela vem por ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. E vamos aprender a gente memorizar o nosso versículo. Lembra que a gente falou onde está? Está em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim, A fé vem por ouvir. Ela vem por ouvir. Mas ouvir qualquer coisa? Não. Ouvir a palavra de Deus. Vamos repetir mais uma vez para ver se vocês aprenderam certinho. Está lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim, A fé, ela vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Muito bem. Isso mesmo. A fé, ela vem por ouvir. Mas nós não devemos ouvir qualquer coisa. Nós devemos ouvir a palavra de Deus, que a nossa fé vem. E ela cresce. E a gente aprende a andar cada vez mais na fé. Não é mesmo? E agora, a gente vai começar a nossa história. Vocês estão animados? Eu estou. Essa história é uma história muito legal. E você deve prestar bem atenção, porque ela é muito importante. Todas as histórias da Bíblia são muito importantes, né, crianças? Mas ela é muito, muito importante. E a nossa história de hoje, ela encontra-se lá no livro de Marcos, a partir do capítulo 4, do verso 1. E sabe o que ela diz? Ela diz que um dia, Jesus, ele estava com seus discípulos. E ele estava com seus discípulos lá. Todos os discípulos estavam ouvindo o que Jesus tinha para falar. Sabe, crianças, Jesus, ele falava muito com os discípulos. Ele ensinava para os discípulos muitas coisas. E os discípulos, eles estavam sempre ouvindo o que Jesus tinha para falar. E sabe, nós vamos aprender hoje que é muito importante ouvir, né? Prestar atenção. Prestar atenção em quê? No que a Bíblia diz. E isso gera fé, como a gente aprendeu no versículo, né? Que a fé ela vem pelo ouvir, mas não ouvir qualquer coisa. Ouvir a palavra de Deus. E sabe, Jesus estava ensinando essas pessoas. E muitas vezes,
Jesus ensinava por parábolas, por histórias, não é? E hoje a gente vai aprender uma parábola que Jesus ensinou para esses homens. Certa vez, um semeador, ele saiu para semear. Um semeador saiu para semear. Sabe, crianças, o semeador é aquele que semeia semente. E ele saiu para semear. E aí, em uma vez que ele saiu para semear, ele foi semeando. E aí ele foi jogando as pedrinhas, ó, as sementes. Um semeador tem semente. E ele saiu para semear. E umas sementes caíram à beira do caminho. Ele foi semeando e umas caíram à beira do caminho. Mas sabe, crianças, essas sementes que caíram à beira do caminho, veio as aves. As aves veio. E ó, o que as aves vieram? Elas vieram comendo as sementes. Elas comeram as sementes todinhas. Essa não foi uma semeadura boa, não é verdade? Por quê? Ele saiu pelo meio do caminho, semeou no caminho e as aves vieram e comeram as sementes. Aí teve uma vez que esse semeador continuou com as sementes. E algumas caíram entre as pedras. Olha as pedras, crianças. Caíram entre as pedras. E sabe o que aconteceu? Como era pedra e não tinha como a semente ir muito fundo, elas logo nasceram. Mas sabe, assim que elas logo nasceram, começou a vir muito sol e queimaram elas. E como o solo era cheio de pedras, não era muito fundo. Então, porque elas não tiveram raiz, elas logo queimaram. Então, também não foi uma semeadura boa, né? A primeira foi no meio do caminho, que as aves comeram. A segunda, nas pedras, que ela nasceu, mas logo morreu queimada pelo sol. E teve uma terceira semente, crianças, que foram nos espinhos. Ó, o semeador foi e a semente caiu entre os espinhos. E foi caindo entre os espinhos. Só que, sabe, assim que elas começaram a nascer, os espinhos sufocaram ela e elas morreram sufocadas. Então, também, a semente, ela não frutificou, né? Ela morreu sufocada. Mas teve, crianças, uma semente que caiu num bom solo. Num solo que não tinha nem pedra, que não tinha nem os espinhos, mas um solo bom, uma terra boa. E o semeador foi lá e colocou aquelas sementes. E no momento que ele semeou aquelas sementes começaram a frutificar. E sabe, uma semente cresce do dia para o outro? Você já plantou? Eu já. E eu sei que quando eu planto, eu boto lá a terrinha, molho, eu tenho que cuidar, eu tenho que preservar, eu tenho que estar sempre, às vezes, molhando, não é verdade? E assim é a semente. E sabe, Jesus estava contando essa história para os discípulos. Ele estava falando que a semente, ela é semelhante à palavra, sabia? A palavra que cai no nosso coração. Então, ele explicou para os discípulos que o nosso coração deve ser um coração semelhante ao da terra boa, que caiu a semente, que caiu a palavra de Deus e ela frutificou, não é? E aí, Jesus explicou isso. E ele explicou, né, que a semente, ela tem um tempo para frutificar, que ela não nasce na hora. A gente planta, ela já nasce? Não, a gente tem que cuidar. E é assim que a gente deve fazer com a palavra de Deus, não é verdade, crianças? A gente deve ouvir, como a gente aprendeu, né? Que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente deve ouvir, acolher no nosso coração, plantar essa semente de uma maneira que ela venha para o nosso coração e fazer o que com ela? E cuidar dela. Essa semente que vai vir para o nosso coração, a boa terra do nosso coração, a gente deve cuidar dela. Cuidar para quê? Para que ela não morra, não é? Para que ela não venha sumir, para que ela não venha esquecer. Porque quando a gente ouve uma palavra, a gente deve cuidar para que ela não saia do nosso coração, mas que ela venha estar ali,
sabe? Porque a gente vai precisar dela, não é? E a gente, quando precisar dela, a gente deve falar essa semente, falar essa palavra. E aí Jesus estava explicando isso para os discípulos. Ele contou a parábola do semeador, que foi que ele saiu a semear, mas algumas sementes, por não caírem num bom solo, elas não frutificaram, elas não nasceram, elas morreram. E as que caíram num bom solo? Nasceu, frutificou. E Jesus explicou isso para eles, explicando com o nosso coração, que o nosso coração deve ser um bom solo, deve frutificar toda semente que cai. E como que ela vai ser frutificada? Com a gente cuidando de toda a palavra que a gente recebe. E é assim que é com uma semente. A gente deve cuidar, a gente deve molhar, a gente deve regar, botar água nela, não é verdade? E é assim que a gente vai fazer com a semente da palavra que a gente recebe. A gente vai ouvir, vai acolher no nosso coração e vai estar sempre cuidando dela, ouvindo ela de novo, cuidando dela. Para quê? Para ela frutificar e crescer muito forte. Não é verdade, crianças? Vocês gostaram da nossa aula? A nossa lição foi muito legal. E agora a gente vai cantar um louvor. E é um louvor que eu gosto muito. Vocês também gostam, que eu sei. Vamos ver se vocês lembram. Vou colocar, combinado? 2, 3 palavrinhas! Vocês estão preparados? Começa assim, ó. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Ó, faz assim com a mão, crianças. Vai ficar mais rápido. Vocês estão preparados? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz. Parabéns! Vocês conseguiram, fizeram juntinho comigo. Vocês são um sucesso. E agora, a gente vai para um outro momento da nossa aula. E sabe que momento é esse? O momento das nossas ofertas. E as nossas ofertas. E hoje a gente vai ouvir que estão lá no Malaquias. Abra a Bíblia com a tia. Pede ajuda da mamãe e do papai, se você ainda não sabe. Mas abrem a Bíblia, combinado? Lá em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, que diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vou derramar sobre vós bênçãos sem medidas.
Sabe, crianças, a gente deve trazer os nossos dízimos e a nossa oferta à casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? A nossa igreja, sabe? E a palavra de Deus nos garante se Ele não vai nos abençoar sobre medida, se não vai ter muito. E sabe o que é dízimo, que é oferta? Dizimar é a gente separar uma parte. Sabe que parte é essa? A 10ª parte de tudo que chega à nossa mão. Então, por exemplo, ó, a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O dízimo é o quê? Uma parte. E fica as outras 9 partes para nós, não é? Então, dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que chega na nossa mão. Chega a 10, eu dou uma, fica 9. Combinado? E oferta? Oferta é o que propõe no nosso coração. O dízimo é uma, não é? A oferta pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que ficar proposto no seu coração, crianças. Então, dizimar é a 10ª parte. Oferta é o que tiver proposto. E a gente faz isso com gratidão ao Senhor, com alegria por tudo que Ele tem feito por nós. Combinado? Vocês são muito espertos. E agora, a gente vai para o momento mais importante da nossa aula. É um momento mais importante que a gente deve sempre lembrar sobre isso, falar sobre isso e compartilhar sobre isso. Você sabe que momento é esse? É um momento que a gente convida Jesus para morar no nosso coração. Se você ainda não convidou esse Jesus para morar no coração, você vai fazer isso hoje, junto com a tia. E se você conhece, você tá aí, já convidou esse Jesus para morar no seu coração, você vai falar para outra pessoa que ainda não convidou, para essa pessoa convidar, você vai falar sobre o que Jesus fez. Jesus, ele foi lá na cruz, morreu no meu e no seu lugar e ele disponibilizou para nós a vida eterna. Hoje, por conta que Jesus fez, a gente não precisa ficar doente, a gente não tem falta, a gente é abastecido em tudo, porque Jesus já conquistou para nós, não é? E aí, quando a gente convida Jesus, a gente aceita o sacrifício que ele fez lá na cruz no meu lugar, ele passa a ser minha morada, ele passa a morar no meu coração. E por isso, eu tenho a vida eterna, eu sou suprida em tudo, eu tomo posse de tudo aquilo que ele fez por nós. E sabe como que a gente faz isso? Simples, convidando ele para morar no nosso coração. É só, bota a mãozinha assim no seu coração, junto com a tia Nath, fecha os olhinhos e repete comigo, assim, ó. Senhor Jesus, eu te convido para morar no meu coração. Eu reconheço o sacrifício que você fez lá na cruz para me salvar. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, amém! Tá feito, crianças! E sabe, depois que a gente toma essa decisão, depois que a gente faz esse convite, a palavra de Deus fala que há uma festa no céu porque você convidou Jesus para morar no seu coração. Isso mesmo, há uma festa bem grande por causa de você. Sabia? Por causa de você. E ele fica muito feliz com isso. O Senhor fica muito feliz e eu também, porque você é mais um filho de Deus. Agora você tem uma missão, agora você já tem Jesus no seu coração. Sabe o que você vai fazer? Você vai compartilhar para outras pessoas que não têm, para elas convidarem esse Jesus para morar no coração delas e elas serem assim, igual vocês, filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. Combinado? A gente tem esse combinado, hein? E agora a gente vai para a nossa atividade. E na nossa atividade, a gente vai precisar de uma coisa. Pega aí na sua casa, pede ajuda a mamãe e papai. A gente vai precisar de copinho de café, água, um copinho com água, algodão, algodão e semente. Sabe qual semente você pode pegar? Você pode pegar, sementes, Você pode pegar caroço de feijão.
E aí, você vai pegar algumas sementes, pode ser umas 4 sementes, assim, e você vai botar nesse copinho vazio, tá? No copinho de café vazio. E você vai botar essas sementes. E aí, depois que você botar essas sementes, você vai pegar um pedaço de algodão, ó, um algodão, e você vai deixar bem fofinho. E você vai colocar por cima das sementes esse algodão. E depois disso, que você colocar as sementes, colocar o algodão, você vai colocar um pouquinho de água, né? Porque a gente plantou, a gente colocou o algodãozinho por cima e agora a gente vai regar. E vai ficar bem molhadinho o algodão. Mas não molha muito para ensopar, não. É só para ficar molhadinho o algodão. Combinado? Vou botar mais um pouquinho porque o meu ficou com pouca água. O meu algodão estava bem grande. E aí, você vai deixar. Nisso, criança, vocês plantaram feijão. E sabe, vocês vão esperar daqui uns 3, 4 dias, vocês vão dar uma olhada, vocês vão botar um pouquinho mais de água. E aí vocês vão botando água assim mais ou menos umas 2 vezes na semana. Pede ajuda da mamãe para fazer isso. Bota em algum lugar que você sempre veja. Vocês vão ver, essa semente ela vai crescer um pé de feijão. Pequenininho, porque a gente plantou num jarrinho pequeno, né? Mas vai nascer um pé de feijão. Combinado? Eu quero ver você tirando foto da plantação de vocês e depois manda pra tia a foto desse feijão crescendo. Tá bom? Vocês gostaram da nossa atividade? Eu gostei muito. Agora a tia Nath vai ficando por aqui. A gente vai encerrando, né, mais um culto e a gente vai orar para agradecer, tá? Junta as mãozinhas com a tia Nath e diz assim, ó. Senhor Jesus, obrigado por toda a palavra que a gente aprendeu, por esse dia de hoje. Obrigada que nós vamos ser praticantes dessa palavra, Pai. Não só ouvinte, vamos praticar tudo aquilo que aprendemos. Em nome de Jesus, amém. Isso mesmo, crianças, vocês vão praticar, né? Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus e nós vamos praticar tudo aquilo que a gente aprendeu. Combinado? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!